Você já se deparou com histórias tão misteriosas que parecem saídas de um filme de suspense? Existem enigmas na história que desafiam qualquer explicação lógica, acontecimentos inexplicáveis que até hoje deixam especialistas e curiosos sem respostas. De civilizações inteiras que desapareceram sem deixar rastros a eventos tão bizarros que parecem desafiar as leis da natureza. Hoje, vamos mergulhar em alguns dos maiores mistérios da humanidade, explorando os detalhes mais intrigantes e as teorias mais chocantes. Prepare-se, porque essa jornada será cheia de surpresas. O mistério do Passo Dyatlov. Agora, vamos falar sobre um caso que continua a desconcertar tanto os investigadores quanto o público em geral até hoje, o incidente do Passo Dyatlov. Em 1959, um grupo de 9 alpinistas russos, liderados por Igor Dyatlov, estava em uma expedição nas montanhas dos Urais, na Rússia. Eles partiram para explorar uma área isolada conhecida por suas difíceis condições e paisagens deslumbrantes, mas o que parecia ser uma aventura de inverno comum acabou se tornando um dos maiores mistérios da história moderna. No início, tudo estava indo bem. O grupo se preparou adequadamente, e as primeiras partes da expedição foram documentadas de forma tranquila. No entanto, quando o grupo não voltou dentro do prazo esperado, uma busca foi organizada. O que os investigadores encontraram quando finalmente chegaram ao local de acampamento deles foi algo que ninguém poderia prever, algo completamente inexplicável. A barraca foi encontrada, mas o que chamou a atenção foi que ela estava rasgada de dentro para fora, como se os próprios alpinistas tivessem desesperadamente cortado a lona para fugir de alguma coisa. E, de fato, o que eles encontraram depois seria ainda mais estranho. Os corpos dos alpinistas foram encontrados em um estado altamente peculiar e perturbador. Alguns deles estavam sem roupas, apesar das baixas temperaturas, que variavam de menos 25 a menos 30 graus Celsius. Isso levanta imediatamente uma pergunta: por que estariam sem suas roupas, expondo-se ao risco de hipotermia extrema, se não houvesse uma razão para isso? E o mais inquietante de tudo, os corpos estavam em posições muito estranhas, como se tivessem sido colocados deliberadamente de uma forma bizarra, em alguns casos até com membros quebrados. Alguns dos alpinistas apresentavam ferimentos graves, mas, curiosamente, não havia sinais de luta. Havia fraturas nos ossos, e até mesmo algumas lesões internas, como se tivessem sido atingidos por uma força extremamente forte. O caso mais misterioso foi o de um dos membros do grupo, cuja língua estava faltando, e os olhos tinham desaparecido, mas sem ferimentos evidentes ao redor das órbitas. Essas descobertas levaram à especulação de que algo muito mais estranho do que uma simples tragédia natural estava em jogo. A hipótese mais comum levantada para explicar o que aconteceu foi que uma avalanche causou pânico, forçando os alpinistas a rasgar as barracas e fugir para salvar suas vidas. Essa explicação, porém, não é suficiente para responder a todas as perguntas. Uma avalanche explicaria, talvez, o pânico e a necessidade de correr, mas não as fraturas e os ferimentos internos tão graves, nem a ausência de sinais de luta. Além disso, o local onde os corpos foram encontrados não apresentava os sinais típicos de uma avalanche, o que torna essa teoria ainda mais questionável. Outras teorias começaram a surgir, algumas delas bem mais radicais e incomuns. Uma delas é a hipótese de radiação. No momento da expedição, havia uma usina de testes nucleares a uma certa distância da área, o que fez algumas pessoas sugerirem que os alpinistas possam ter sido expostos à radiação, levando a comportamentos bizarros e até mesmo aos ferimentos misteriosos. Contudo, essa teoria também carece de evidências substanciais. Há quem acredite que o grupo tenha sido atacado por uma força desconhecida. Relatos de fenômenos inexplicáveis na área, como luzes estranhas no céu e sinais de uma presença que eles não conseguiram identificar, geraram ainda mais teorias, algumas até envolvendo forças paranormais ou extraterrestres. No entanto, como esperado, essas alegações não têm apoio científico e são vistas com ceticismo. Em 2020, uma nova teoria foi proposta, baseada no estudo de simulações de vento e das condições climáticas extremas da região. Esse estudo sugeriu que uma avalanche não tradicional, uma chamada avalanche de placa, poderia ter ocorrido de uma forma que não deixaria marcas óbvias, mas ainda assim causaria um grande pânico e fraturas. No entanto, a explicação dessa avalanche ainda não resolve completamente o mistério dos ferimentos internos inexplicáveis e a condição peculiar dos corpos. O fato é que, até hoje, a verdadeira causa do incidente do Passo Dyatlov permanece desconhecida.
O que realmente aconteceu com esses 9 alpinistas? Falar em teoria sobre seres humanos sendo vítimas de forças sobrenaturais ou de testes secretos de armas ainda soa como um enredo de ficção científica, mas também nos lembra que a realidade, por vezes, pode ser mais estranha do que qualquer ficção. Independentemente da explicação, a história do Passo de Dyatlov continua a ser um mistério sem solução e, provavelmente, será assim por muito tempo. Eldorado, o tesouro perdido. Agora, mudamos de cenário para explorar um dos maiores mistérios da história das Américas. O famoso Eldorado, a cidade dourada que muitos acreditam estar escondida em algum lugar da selva sul-americana. A lenda de Eldorado tem fascinado exploradores, aventureiros e até historiadores por séculos. Durante o período colonial, o mito de uma cidade rica em ouro e joias se espalhou, levando muitos a se arriscar em expedições perigosas, mas até hoje ninguém foi capaz de provar sua existência. Será que o Eldorado foi real, ou é apenas uma lenda alimentada pelo desejo humano de encontrar riquezas imensuráveis? A história de Eldorado começa com as tribos indígenas da América do Sul, mais especificamente com os Muiscas, que habitavam a região do atual Colômbia. A lenda mais conhecida fala de um líder tribal, o Zipa, que após uma grande cerimônia de iniciação, cobria-se de pó de ouro e se banhava em um lago sagrado. De acordo com a tradição, o Zipa, em sua jornada, jogava ouro e joias no lago como oferenda aos deuses. Quando os exploradores espanhóis chegaram ao continente, ouviram essa história e interpretaram-na como uma evidência de que havia uma cidade repleta de riquezas, conhecida como Eldorado, o Homem Dourado. Essa ideia de uma cidade de ouro foi alimentada por relatos distorcidos e uma busca incessante por tesouros. O mito se espalhou rapidamente, e ao longo do século XVI, várias expedições começaram a se organizar para encontrar essa cidade perdida. O explorador espanhol Gonzalo Pizarro, por exemplo, realizou uma das primeiras tentativas documentadas de encontrar Eldorado. Ele e seu exército atravessaram a Amazônia em busca da cidade, mas a jornada acabou em fracasso, com a morte de muitos de seus homens e a completa ausência de qualquer sinal de riquezas. Mais tarde, outras expedições seguiram o mesmo caminho, mas o destino de Eldorado continuava a ser um mistério. Muitos dos que se arriscaram na busca por Eldorado desapareceram sem deixar vestígios, enquanto outros retornaram desiludidos e sem ouro. Com o tempo, a ideia de Eldorado começou a se transformar. Não mais uma única cidade, o conceito de Eldorado passou a incluir a ideia de um vasto império de ouro, uma civilização secreta cheia de riquezas. Em outras versões da lenda, dizia-se que Eldorado estava localizado em algum ponto remoto nas selvas tropicais da América do Sul, como na região do atual Equador, Venezuela ou até mesmo no coração da Amazônia. À medida que o mito se espalhava, as histórias tornavam-se cada vez mais grandiosas e fantásticas. Mas, de fato, ninguém jamais encontrou uma cidade de ouro ou qualquer tesouro significativo. Com o tempo, especialistas começaram a duvidar da existência de Eldorado como uma cidade física, sugerindo que o mito poderia ser uma combinação de diferentes lendas indígenas misturadas com os desejos e as interpretações dos conquistadores espanhóis. A busca por Eldorado poderia ser uma metáfora para o desejo insaciável de riqueza e poder, algo que as culturas europeias impuseram aos povos indígenas e que, em muitos casos, acabou levando a tragédias e destruições. De fato, muitos acreditam que o próprio conceito de Eldorado surgiu do próprio ouro que os conquistadores saqueavam, transformando o ouro em algo simbólico, mais valioso do que qualquer cidade real. Ainda assim, até hoje, a ideia de Eldorado permanece viva na imaginação popular. Em 1849, o famoso escritor de aventura Sir Walter Raleigh organizou outra expedição, procurando Eldorado no atual território da Venezuela. Embora ele tenha falhado, sua expedição reforçou a popularidade da lenda, tornando-a uma parte central da narrativa de exploradores e aventureiros. As buscas por Eldorado continuam. Ao longo das décadas, muitos afirmam ter encontrado vestígios ou pistas que indicariam a localização de um império dourado. Porém, nenhum desses relatos foi comprovado de forma concreta. De fato, muitos acreditam que o verdadeiro Eldorado não era um lugar físico, mas uma ideia, um sonho impossível de realizar. Os vestígios de uma civilização que cultuava o ouro, uma civilização cujos tesouros podem ter sido sobrevalorizados pelas mentes dos conquistadores, continuam sendo explorados por arqueólogos, mas a Cidade Dourada nunca apareceu. E falando sobre mistérios perdidos no tempo, nossa próxima história nos leva para um outro enigma que parece estar muito mais perto da realidade do que da fantasia.
O mistério de Aksum, o desaparecimento das Arcas da Aliança. Agora, vamos embarcar em uma jornada para a antiga cidade de Aksum, na Etiópia, onde reside um dos maiores mistérios religiosos e arqueológicos da história, o desaparecimento da Arca da Aliança. Para aqueles que não estão familiarizados com essa história, a Arca da Aliança é um artefato bíblico que, de acordo com as Escrituras, continha as tábuas dos 10 mandamentos entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai. Acredita-se que a arca tenha sido guardada no tabernáculo, um templo móvel, e depois levada para Jerusalém. Mas com o tempo, ela desapareceu, e seu paradeiro se tornou um enigma. A história de Aksum está intrinsecamente ligada a essa busca. A cidade, uma antiga e próspera civilização africana que floresceu por volta do século I d.C., é famosa por suas obeliscos monumentais e sua importância como centro comercial e religioso. Mas o que torna Aksum ainda mais intrigante é a afirmação de que a Arca da Aliança está escondida em um de seus templos, especificamente no que é conhecido como a Igreja de Santa Maria de Sião. A igreja, localizada na cidade de Axum, é um dos locais mais sagrados para os etíopes, e sua tradição afirma que a arca foi trazida para lá por volta do século X a.C., quando o rei Menelik II, filho da rainha de Sabá e do rei Salomão de Israel, teria levado o artefato para a Etiópia. Mas, qual a prova real de que a Arca da Aliança está realmente em Aksum? Bem, aqui é onde o mistério se aprofunda. Embora existam muitos relatos históricos e lendas que falam sobre a chegada da arca em Aksum, a verdade é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a arca depois de sua chegada. Há uma forte tradição na Igreja Ortodoxa Etíope que afirma que a arca foi guardada no templo em segurança e protegida durante séculos, mas nenhum visitante foi autorizado a ver a arca de perto, com exceção de um único sacerdote, que tem a responsabilidade de protegê-la até sua morte. Esse sacerdote, que é o único a ter acesso à arca, nunca fala sobre ela e guarda o segredo sobre sua aparência. Então, como saber o que realmente está dentro da igreja? Há, no entanto, alguns que afirmam ter visto a arca e até afirmam que ela está, de fato, no templo de Aksum. Relatos históricos de antigos exploradores e estudiosos que visitaram a região falam sobre o culto à arca e sobre as crenças espirituais que a cercam. Alguns sugerem que, na realidade, o artefato original tenha sido levado embora e uma réplica tenha sido colocada no templo para manter as tradições vivas. Outros especulam que a verdadeira arca foi levada para outro lugar, possivelmente para esconderijo mais seguro, à medida que o Império Etíope enfrentava ataques e invasões de diversas potências. Alguns historiadores sugerem que a arca pode ter sido levada para o Egito ou mesmo para a Arábia Saudita em tempos antigos. E o que as pesquisas arqueológicas têm a dizer sobre isso? Até agora, as escavações em Aksum não revelaram nada que prove sem dúvida a existência da arca no local. Isso não significa que a busca tenha sido infrutífera. Durante o século XX, arqueólogos e pesquisadores realizaram investigações na área, buscando vestígios ou informações que pudessem esclarecer o mistério. Mas, até hoje, nada concreto foi encontrado. O próprio local onde se diz que a arca está guardada é inacessível para pesquisadores ou visitantes, e as autoridades locais mantêm um silêncio quase absoluto sobre a questão. O que torna essa história ainda mais fascinante é a conexão com os textos bíblicos. A Arca da Aliança é mencionada em várias passagens do Antigo Testamento, sendo considerada um símbolo sagrado da presença de Deus e da aliança feita com o povo de Israel. Desde o seu desaparecimento, a arca se tornou uma parte essencial da mitologia e da fé em várias culturas, especialmente em comunidades judaicas e cristãs, que a veem como um objeto de grande importância espiritual. Além disso, o mistério envolvendo a Arca da Aliança alimentou o imaginário popular e até mesmo o cinema. Filmes como Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida ajudaram a difundir a ideia de que a arca poderia estar escondida em algum lugar, aguardando ser descoberta. Esse tipo de mídia contribui para o fascínio em torno do desaparecimento da arca, mas a realidade é que ninguém sabe ao certo onde ela está ou mesmo se ainda existe. Então, qual é a verdade? Será que a Arca da Aliança está realmente em Aksum, guardada em segredo? Ou será que ela foi levada para outro lugar ao longo dos séculos, talvez em uma tentativa de protegê-la dos inimigos ou até de preservar sua santidade? O desaparecimento da arca continua sendo uma das grandes questões sem resposta, e, enquanto isso, a Igreja de Santa Maria de Sião permanece um local de profunda reverência, onde muitos acreditam que a arca permanece, aguardando o momento em que o mundo irá finalmente descobrir sua localização. Até lá,
o mistério de Aksum continua a desafiar os pesquisadores e a fascinar aqueles que buscam entender o que aconteceu com um dos artefatos mais importantes da história religiosa. O mistério de Roanoke, a colônia desaparecida. Vamos voltar no tempo para 1587, para uma pequena ilha na costa da atual Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde um dos maiores mistérios da história da colonização americana tomou forma. A colônia de Roanoke foi uma tentativa de estabelecer um assentamento permanente por parte da Inglaterra nas Américas, mas, surpreendentemente, esse experimento terminou de maneira misteriosa e inexplicável. O que aconteceu com os 115 colonos da Roanoke? Esse enigma tem intrigado historiadores, arqueólogos e entusiastas da história por séculos. A história começa com Sir Walter Raleigh, um explorador inglês que liderou a fundação da colônia em 1585. Após uma tentativa inicial fracassada, Raleigh enviou uma segunda expedição, agora sob liderança do capitão John White, para estabelecer a colônia de forma mais permanente. Em 1587, 115 colonos, incluindo mulheres e crianças, chegaram à ilha Roanoke, uma região isolada da costa da Carolina do Norte. A intenção era criar uma colônia autossuficiente, aproveitando os recursos naturais da região. Porém, logo após a chegada, problemas começaram a surgir. A colônia enfrentou dificuldades com os nativos locais, recursos escassos e uma falta de apoio da Inglaterra. Diante dessa situação, John White foi enviado de volta à Inglaterra em 1587 para buscar ajuda e mais suprimentos. A ideia era que ele retornasse em poucos meses, mas devido a uma série de imprevistos, White só conseguiu voltar à ilha em 1590, 3 longos anos depois. Quando ele finalmente chegou, no entanto, não encontrou sinal algum dos colonos. O que White encontrou foi um cenário desolador. As casas estavam abandonadas, e o que restava da colônia estava em ruínas. A única pista sobre o destino dos colonos estava em uma árvore, onde estava gravada a palavra Croatoan, que era o nome de uma tribo indígena da região. A palavra parecia ser uma mensagem, mas, apesar das buscas intensas e das tentativas de entender o que havia acontecido, nada mais foi encontrado sobre o paradeiro dos 115 colonos. O que aconteceu com eles? Existem diversas teorias que tentam explicar o mistério, mas nenhuma delas é conclusiva. A teoria mais comum é que os colonos foram mortos pelos nativos, possivelmente devido a conflitos ou pela pressão de uma escassez de recursos. No entanto, essa hipótese não é apoiada por evidências claras, e muitos historiadores sugerem que os colonos não morreram de maneira violenta, mas, sim, foram forçados a se dispersar. Uma das teorias mais intrigantes é que, em vez de desaparecer, os colonos de Roanoke podem ter se integrado com as tribos locais, possivelmente os Croatoans. Essa teoria ganha força por conta da palavra Croatoan gravada na árvore. Alguns estudiosos acreditam que os colonos, desesperados por alimentos e proteção, tenham buscado refúgio junto aos nativos da região, abandonando a ideia de um assentamento europeu para sobreviver em uma nova sociedade. No entanto, não há registros de uma fusão cultural entre os colonos e os Croatoans, o que torna essa teoria um pouco mais difícil de acreditar. Outra hipótese é a de que os colonos tenham tentado se deslocar para outro local, mas falharam devido a tempestades ou naufrágios. Alguns afirmam que, ao tentar procurar por novas terras, os colonos teriam embarcado em uma jornada e desaparecido no mar. Porém, novamente, não há provas definitivas que corroborem essa hipótese. Existem até algumas teorias mais fantasiosas que sugerem que os colonos de Roanoke possam ter sido vítimas de forças sobrenaturais, de magia indígena ou até mesmo de encontros com seres de outros mundos. No entanto, essas teorias carecem de qualquer fundamento histórico sólido e não são levadas em consideração pela maioria dos estudiosos. O mistério continua a ser um terreno fértil para investigações arqueológicas, embora, até hoje, pouco tenha sido descoberto. Em 2015, arqueólogos realizaram escavações no local, na esperança de encontrar vestígios dos colonos, mas nada substancial foi encontrado. Mesmo com as mais avançadas tecnologias e métodos arqueológicos, o que realmente aconteceu com os colonos permanece um grande enigma. E se você pensa que essa história poderia ser a mais intrigante de todas, espere até conhecer um mistério que desafia os limites da física e da razão. Nos próximos minutos, vamos explorar um evento que continua a deixar a ciência perplexa, um fenômeno que ocorre de maneira inexplicável até hoje. Um caso que envolve fenômenos naturais, mas que ninguém conseguiu realmente entender. Estamos falando de um dos maiores enigmas da ciência moderna,
o fenômeno conhecido como o Triângulo das Bermudas. Agora vamos viajar para uma das áreas mais misteriosas e assustadoras do planeta, um lugar que já foi o centro de inúmeras histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Estamos falando do Triângulo das Bermudas, uma região do Oceano Atlântico, cujas fronteiras se estendem entre Miami, Bermuda e Porto Rico. A fama desse lugar não vem de sua beleza natural, mas dos fenômenos inexplicáveis que ocorrem em sua vastidão, fazendo com que muitos navios e aeronaves desapareçam sem deixar rastro. O que está acontecendo nesse trecho do mar? Por que tantos veículos, e até pessoas, parecem simplesmente sumir sem explicação? Este é um mistério que desafia a ciência e alimenta teorias há décadas. Tudo começou em 1945, quando 5 aviões militares americanos, conhecidos como os Voo 19, desapareceram enquanto realizavam um treinamento de rotina. O que torna esse evento ainda mais misterioso é que o comandante da missão, o tenente Charles Taylor, emitiu uma série de mensagens de rádio que indicavam confusão e desorientação. Ele mencionou várias vezes que não conseguia identificar sua posição no céu e que suas bússolas estavam falhando. Mais tarde, uma missão de resgate foi enviada, mas o avião de resgate também desapareceu misteriosamente, somando mais uma perda. Este evento foi apenas o começo de uma longa lista de ocorrências desconcertantes na região. O que faz o Triângulo das Bermudas tão famoso é a quantidade de casos de desaparecimentos, em que navios e aviões parecem sumir sem deixar vestígios. A primeira grande teoria que surgiu para explicar esse fenômeno foi a de que as condições meteorológicas da região são extremamente traiçoeiras. Tempestades violentas e ventos fortes podem surgir rapidamente, criando uma situação perigosa para qualquer embarcação ou aeronave. Contudo, essa explicação não parece cobrir todos os desaparecimentos, especialmente os de aeronaves que estavam em condições ideais de voo e sem qualquer alerta de mau tempo. Uma outra teoria que ganhou força ao longo dos anos é a da anomalia magnética. Alguns especialistas sugerem que o Triângulo das Bermudas pode ser um local onde o campo magnético da Terra sofre distúrbios, fazendo com que os instrumentos de navegação, como bússolas e radares, falhem. Esse fenômeno poderia desorientar pilotos e navegadores, levando-os a cometer erros fatais. Porém, não há evidências científicas definitivas que comprovem que o Triângulo das Bermudas seja um local onde essas anomalias sejam mais intensas do que em qualquer outro lugar do planeta. Outro mistério em torno da região envolve as chamadas bolhas de metano. Cientistas sugerem que o fundo do mar do Triângulo das Bermudas possa conter grandes depósitos de gás metano. Em determinadas condições, essas bolhas podem se liberar repentinamente para a superfície, criando uma diminuição repentina da densidade da água. Se isso acontecer sob um navio, ele pode perder flutuabilidade e afundar rapidamente, sem aviso. Essa teoria tem ganhado atenção nos últimos anos, mas, novamente, ainda não há provas conclusivas de que esse fenômeno seja uma causa constante de desaparecimentos. E como se essas teorias não fossem suficientes para alimentar o mistério, também surgiram explicações mais exóticas e sensacionais, como a possibilidade de que o Triângulo das Bermudas seja um portal para outra dimensão ou até mesmo uma área onde alienígenas possam estar envolvidos, manipulando o comportamento dos objetos que cruzam o espaço aéreo e marítimo. Há quem acredite que os desaparecimentos estejam relacionados a experimentos secretos do governo ou até a tecnologia extraterrestre. Embora essas teorias sejam fascinantes, elas não têm base científica e são vistas com ceticismo pela maioria dos especialistas. O que é certo, no entanto, é que o Triângulo das Bermudas continua a ser uma área de grande interesse. Embora o número de incidentes tenha diminuído ao longo do tempo, o mistério persiste, e novas explicações continuam a surgir. Até hoje, pesquisadores e aventureiros tentam desvendar o que realmente acontece nesse pedaço de oceano, que, apesar de ser uma área de navegação comum, permanece marcada por sua história de desaparecimentos inexplicáveis. O Triângulo das Bermudas é um fenômeno que ainda desafia as explicações convencionais, e enquanto novas teorias surgem, o mistério parece apenas crescer. Será que estamos diante de uma falha no campo magnético da Terra? Ou será que há algo muito mais misterioso e inexplicável em jogo? A verdade pode ser mais estranha do que qualquer uma das teorias que tentamos aplicar. E falando em mistérios que desafiam a ciência, nossa próxima história nos leva a um evento que, até hoje, tem deixado cientistas e historiadores perplexos. Estamos falando de uma descoberta arqueológica que coloca em questão o que sabíamos sobre o passado humano.
Uma descoberta tão impressionante que pode mudar nossa compreensão sobre as civilizações antigas. Vamos falar sobre as linhas de Nazca, no Peru. Agora chegamos a um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo, as linhas de Nazca, localizadas no deserto de Nazca, no Peru. Estas gigantescas figuras geométricas e formas de animais, que só podem ser vistas em sua totalidade do alto, têm desconcertado cientistas, arqueólogos e exploradores por séculos. Como, por que e quem criou essas imensas figuras, que parecem fazer parte de um desenho incompreensível para quem está no solo? São elas uma mensagem dos antigos Nazcas, um povo que habitava a região entre 500 a 600 d.C., ou será que há algo ainda mais misterioso por trás dessas criações? As linhas de Nazca não são apenas simples formas. Elas representam uma série de geoglifos, figuras feitas no solo, removendo pedras e solo escuro para expor a terra mais clara embaixo. O mais intrigante é que as linhas formam desenhos que variam de figuras geométricas a formas de animais como macacos, beija-flores, aranhas e até uma figura humana com traços visíveis. Alguns dos geoglifos medem até 200 metros de comprimento, enquanto outros são simples linhas retas que se estendem por vários quilômetros. O fato mais desconcertante é que essas linhas não podem ser completamente compreendidas ou apreciadas a partir do solo, mas apenas quando vistas de grandes altitudes, como de um avião, por exemplo. Então, como os Nazcas poderiam ter projetado essas figuras com tamanha precisão sem a tecnologia para visualizar o que estavam criando? O primeiro grande mistério é exatamente esse: como os Nazcas, uma civilização pré-colombiana, foram capazes de criar essas gigantescas formas e desenhos em um local tão vasto. Sem ferramentas avançadas e sem a capacidade de visualizar os desenhos de uma perspectiva aérea, como poderiam saber que suas formas e desenhos estavam sendo feitos corretamente? Uma das explicações mais aceitas é que as linhas serviam a algum tipo de propósito ritualístico ou religioso. Alguns estudiosos sugerem que as linhas eram um meio de comunicação com os deuses, ou que tinham um propósito relacionado a rituais astronômicos. Isso explicaria a presença de figuras como o beija-flor, que pode estar relacionado com a conexão entre o mundo espiritual e o físico. Outras formas, como o macaco ou a aranha, podem ter simbolizado animais importantes para a cultura Nazca, e suas imagens poderiam estar relacionadas com cultos agrícolas ou fertilidade. Outra teoria que ganhou destaque nos últimos anos é a de que as linhas eram, na verdade, um tipo de calendário astronômico. Algumas das linhas parecem apontar para eventos astronômicos específicos, como a posição de estrelas e planetas. Isso sugere que os Nazcas poderiam ter usado essas figuras para marcar o tempo, com uma precisão notável. Estudos modernos, utilizando ferramentas de mapeamento e geolocalização, indicam que algumas das linhas se alinham com o solstício de inverno e outros eventos astronômicos importantes. Isso fortalece a hipótese de que as linhas eram usadas para rastrear o movimento dos astros e coordenar cerimônias relacionadas ao ciclo solar. Mas há mais nesse mistério. Algumas teorias mais exóticas propõem que as linhas de Nazca podem ter uma origem extraterrestre. Segundo essas hipóteses, os geoglifos seriam um tipo de mensagem ou sinal direcionado aos visitantes do espaço. O fato de os desenhos só serem realmente compreendidos a partir de uma grande altura levanta a questão: será que os Nazcas estavam se comunicando com seres de fora da Terra, seres que poderiam ter uma perspectiva aérea do planeta? Embora essa ideia pareça um pouco mais fantasiosa, ela continua a fascinar muitos, já que a explicação tradicional de que os Nazcas simplesmente usavam métodos geométricos e observações astronômicas ainda deixa muitas perguntas sem resposta. Além disso, outra teoria bastante intrigante sugere que as linhas podem estar conectadas a rituais de sacrifícios ou peregrinações. Alguns acreditam que, ao longo de grandes distâncias, os Nazcas podem ter feito longas caminhadas em direção a esses desenhos, como um tipo de ritual de devoção, talvez até ligados a oferendas a seus deuses. Isso, por si só, implicaria um grande esforço e uma conexão espiritual profunda com a Terra e os deuses, mas não explica totalmente o porquê de tais desenhos serem tão enormes, ou como essas formas poderiam ter sido projetadas com tal exatidão. O fato é que as linhas de Nazca ainda são um grande mistério. Com o tempo, novas descobertas continuam sendo feitas, mas muitas questões continuam em aberto. Como os Nazcas conseguiram criar essas formas em um ambiente tão árido e isolado? Qual era o verdadeiro propósito dessas figuras, e qual era o significado por trás delas? Apesar de várias teorias, a resposta final ainda não foi encontrada. Cada nova investigação ou descoberta nos leva mais perto de entender,
mas o verdadeiro significado das linhas de Nazca pode permanecer perdido no tempo. E aí, o que você acha que realmente aconteceu nesses casos? O que você acha que está por trás de tudo isso? Deixe suas ideias nos comentários. Não se esqueça de curtir se você gostou do vídeo e de se inscrever no canal para não perder nenhuma história intrigante como essa. Ative o sininho para ser notificado assim que tivermos mais curiosidades e mistérios para explorar juntos. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar desvendando os segredos mais fascinantes da história.